começando mais com Frederico Luiz Entrevista, aqui na telinha do canal 4 do Band e Imperatriz. Claro, também você já conhece, estamos na internet, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Então você aqui é que faz a sua programação. Um dos pontos importantes, uma cidade ela somente cresce se ela tiver uma academia forte. É assim que acontece com as cidades que estão chamadas de desenvolvimento sustentável. Caso clássico aqui do Nordeste é a cidade de Campina Grande, que sobreviveu e muito bem aos 6 anos de seca que teve no Rio da Paraíba, e tudo isso graças a uma academia forte. E a Paraíba conseguiu melhorar, atravessar esses 6 anos, porque conseguiu levar a academia às médias cidades de todo o estado. Cidades que antes inimaginável que ela tivesse cursos superiores, e aí você vê lá, o governador teve essa visão, então em Imperatriz nós temos hoje um seminário importantíssimo que já está em sua 3ª edição, e é sobre isso que nós vamos conversar com o professor mestre Antônio Ladeia, da Devai Facimp. Pode vir para cá, Antônio Ladeia, seja bem-vindo. Bom dia, Frederico. Tudo bem? Como estão as coisas? Tranquilo, vamos conversar. Opa, será um prazer. Antônio Ladeia, a primeira pergunta, porque o meu inglês é do Ceará, é Devry ou Devrai? Devrai. É assim que se pronuncia? É, Devrai. Devai Facimp. Facimp, hoje a gente fala Facimp Devrai. E agora vocês vão estar numa 3ª edição de um seminário, é isso? O seminário vai tratar sobre... É uma amostra de pesquisa em ciência e tecnologia. Esse assunto, ciência e tecnologia, geralmente é tabu, né? É complicado, as pessoas... E eu lembro que Campina Grande, eu citava na abertura aqui, Campina Grande sobreviveu graças ao Centro de Ciência e Tecnologia de lá. Sim. E me parece que a Facimp está nesse caminho também de... Agora, por exemplo, já vem aí curso de... Por exemplo, curso de engenharia civil, vem curso de engenharia eletrônica, né? Então, essa é a tendência, a expandir, criar, aliás, iniciar aqui e evoluir a área de tecnologia. Nós já temos aí o curso de sistemas de informação, que também está ligado à, claro, tecnologia, né? E hoje me parece que ciência e tecnologia deixou... Antes, né, há um certo tempo atrás, chamava área 1, área 2 para biomédicas e área 3 para humanas. Isso. Mas hoje parece que a tecnologia, ela está transversal, ela está passando por todas elas, né? Isso. O médico tem que aprender a fazer a cirurgia por computador, a pessoa da área o professor da área de humanas vai ter que dar aula no computador. Também. Não é só rudimentos, deixou de ser técnica para ser também uma parte final. Não, imagina você fazer cirurgia num feto, no coração de um feto, pronto. Então, pense agora que nível de conhecimento em tecnologia esse cirurgião precisa ter. Não dá para entregar para um técnico em análise de sistema, né? Não, não. Tem que ser ele mesmo que tem que fazer. Embora precise, né, do apoio dele. Claro, sem dúvida. Entendeu? Mas ele também tem que ter conhecimento. Com certeza. Eu gosto de comparar com os carros. Quando surgiram os primeiros carros, e aí quem comprava o carro não queria dirigir, aí contratava um chofer, não era nem motorista nessa época. Sim. Mas o tempo foi passando e hoje todo mundo tem que aprender a dirigir, não tem? Com certeza, com certeza. Começa quando o seminário? Começa agora dia 8, segunda-feira. Segunda-feira. De 8 a 12. De 8 a 12. E neste caso, quem não é da Facimp, que está nos assistindo nesse momento, que é de outra cidade inclusive, está aqui em João Lisboa, está aqui em Davinópolis, ouviu na internet, está lá em Palmas, está de folga essa semana e está querendo estudar, ele pode também se inscrever? Olha, infelizmente, quando se fala de inscrição, as inscrições já encerraram, né? Mas isso não impede que a pessoa possa vir para conhecer, para prestigiar o evento. Com certeza vai ser interessante. Então, a inscrição é aquele da direito ao certificado. Isso. Isso aí já está encerrado. Não tem já, infelizmente, já está. Mas o conhecimento não está encerrado. A pessoa pode ir lá assistir tranquilamente. Não. O conhecimento, ele continua. Essa troca de experiência, você vai ver coisas novas
durante o evento. Então isso é muito importante, é interessante inclusive que as pessoas participem, que compareçam. O camarada não pode passar lá o dia inteiro, mas ele pode ir em determinados horários, dê uma folguinha, passa lá para ver, à noite, passa lá para ver. De manhã, de tarde e à noite, nossa programação está passando aqui no telão, parte dela, mas vai ter sempre atividades, qualquer momento. Vai. A Facimp que fica ali, para quem é de outras cidades, está nos acompanhando, que fica exatamente próximo da estrada de Lisboa, não é isso? Pega a Avenida Babassulândia, quando chegar na rotatória ali, logo após a ABB, quem vai no sentido Imperatriz João Lisboa, aí entra à direita. E está lá. O seminário tem essa função de exatamente chamar a atenção da comunidade acadêmica, mas também das pessoas para entrar na academia. Esse trabalho de extensão, como é que está sendo? Veja bem o seguinte, qual que é a grande importância do seminário? É uma oportunidade que, por exemplo, o aluno, o professor, não só alunos e professores da Facimp, né, da Facimp-Devray, mas também de outras instituições, aquele aluno que inclusive já terminou o seu curso de graduação, não é mais aluno, ele hoje é um egresso da faculdade, é uma oportunidade que esse pessoal tem de apresentar um trabalho, sei lá, um artigo, né? Um relatório de uma pesquisa, uma experiência que ele teve. Então, esses trabalhos são apresentados justamente durante agora essa semana da mostra de pesquisa. Lá no seminário? Vou. Eu submeti 3 trabalhos à mostra, um trabalho de autoria e 2 trabalhos de orientandos meus, né? Trabalhos que eu orientei. Os alunos fizeram, mas sob a minha orientação, e graças a Deus os 3 trabalhos foram aprovados. São trabalhos interessantes, vale a pena conferir. Quais são os temas? Um versa sobre o impacto da cesta básica na renda do trabalhador, e isso, queira ou não, constitui um entrave ao desenvolvimento econômico. Então esse é um trabalho de autoria minha. Tem um outro trabalho que versa sobre reciclagem de resíduos sólidos, né? Tema muito discutido atualmente. Esse é um trabalho de um aluno, uma pesquisa ainda em andamento, mas é um trabalho desenvolvido aqui na cidade de Imperatriz. E o outro foi um TCC que eu orientei no período passado, um trabalho muito bom, de uma aluna que ela escreveu sobre... TCC ainda é trabalho, conclusão de curso. Isso, perdão, trabalho e conclusão. A gente sempre pensa que está na academia, né? Então, ela escreveu sobre a questão da localização de empresas, né? E isso fala exatamente sobre um aglomerado de empreendimentos, farmácias, para ser mais exato, ali na Bernardo Sayão. Ali existe um aglomerado de farmácia. Então, o que foi que levou esses empreendimentos a se instalarem naquela região? E mais, dada uma concorrência, o que leva esses empreendimentos a ainda permanecerem ali enfrentando uma concorrência acirrada? Esse é um trabalho excelente. É verdade, para nós que somos consumidores é excelente, porque numa rua só ali você consulta todos os preços, não anda muito e aí já escolhe o melhor. Faz uma pesquisa de preço gastando o menor tempo possível. Exatamente. Isso. Agora, esse seu trabalho sobre exatamente a renda do trabalhador, eu quero aprofundar e conversar no segundo bloco sobre ele. Aguarde um instante só. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote.
Estamos de volta hoje, recebendo aqui em nosso estúdio Antônio Ladeia, economista e mestre da Facimp Devray. Eu já aprendi, no inglês do Ceará já está o inglês já chegando ali, perto do México, já perto ali da Califórnia, o portunhol. Ladeia, você publica já desde dezembro do ano passado dados sobre... Inclusive é um trabalho de fôlego, porque somente as capitais e grandes cidades do país que tem isso, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e você está fazendo esse Imperatriz, que é o cálculo do custo da cesta básica, não é isso? Sim. Esse cálculo, ele é aquele mesmo trabalho que o DIEESE faz para São Luís, para Belém, para Teresina e para Palmas, você faz aqui, é isso? Exatamente. Vê bem o seguinte, essa pesquisa da cesta básica Imperatriz, ela começou na realidade em agosto de 2009, né? Eu naquela época terminando o curso de economia, então isso foi o meu trabalho de conclusão de curso. Algum tempo depois, 2012, eu fui para o supermercado, né? Você gosta desse supermercado, né? Olha, é um trabalho de utilidade pública, né? A gente poder levar... Eu estou dizendo isso que eu já encontrei lá dentro umas 4, 5 vezes aonde? No supermercado. Não encontro na rua, não encontro... Eu estou dizendo isso por conta disso. Não, porque realmente a pesquisa, ela exige, né? A nossa presença exige o acompanhamento mensal de preços, né? Então, como eu estava dizendo, essa 2009 pesquisa... você fez o trabalho de Isso, conclusão de curso. 2012, eu iniciei o mestrado, e levei essa pesquisa para o mestrado e aprofundei, né? E hoje, agora eu comecei a publicar, na realidade, a partir de dezembro de 2016, né? Foi que eu comecei a publicar essa pesquisa. Agora, são dados interessantes porque você muitas vezes fala assim, mas cesta básica. Antes de entrar no assunto aí, eu já quero dizer que você vai levar para o doutorado também esse mesmo assunto, né? Porque levou para o TCC, levou para o mestrado, então com certeza você já está estudando o modo de como fazer esse doutorado, é isso? Lógico, e também, claro, né, contando com o ânimo que Deus vai me dar para isso, porque não é brincadeira, o mestrado já é pesado. Eu divulgo sempre o site do Direto da Aldeia, desde janeiro que faz essa divulgação desse seu trabalho. O Direto da Aldeia, o de todosnós.com.br e também o aldeiaglobal.tv.br. E um dos dados que me surpreendeu, Ladeia, não me surpreendeu, assim, mas é bacana ver a quantidade, é que o custo de vida, vamos dizer assim, a cesta básica de Imperatriz é bem mais em conta do que a cesta básica de Belém, de Teresina e de Palmas, não é isso? Sim, sim. Isso a gente vem verificando ao longo do tempo, e eu posso dizer isso assim com bastante certeza, não só por acompanhar, por exemplo, as publicações do DIEESE, né? Mas, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, então eu trabalhei não só a cesta básica de Imperatriz, mas eu trabalhei a cesta básica também de São Luís e trabalhei a cesta básica das demais capitais do Nordeste. Por quê? Porque Imperatriz está no Nordeste, né? Então, e ao longo de todo esse tempo, desde 2009 para cá, a cesta básica de Imperatriz sempre esteve bem abaixo da cesta básica de outras cidades. Por exemplo, agora em março, a cesta básica de Imperatriz ficou em torno de 309, 310 reais. A cesta básica de Porto Alegre, por exemplo, ficou quase 460 reais. Então você vê que é uma diferença significativa. Mas acontece que lá, aí é onde muita gente pensa, né? Não, porque nessas capitais o custo de vida é mais barato. Engana. Não é. Se você for falar em condições de vida, né? Se você for falar em outras condições de vida, tudo bem. Mas se você for falar em termos de alimentação, não. Foi o tempo que capital tinha mais barato. E isso é a média, no caso, né? Quer dizer, trabalhamos com preços médios. Se o cidadão e a cidadã que está em casa, então a cesta de março ficou em 200 e... Não, a cesta ficou 300? Em 309 alguma coisa, 310 reais. 310 reais.
Mas quem faz a feira e faz a cesta e compra, se ele quiser, se ele pesquisar mais, ele vai comprar do mais barato. Isso pode reduzir, inclusive, né? Sim, pode chegar a um valor um pouco menor. Por quê? Porque nós trabalhamos em pesquisa, nós trabalhamos com preço médio. Preço médio. Né? Então, ele pode fazer a feira de forma mais cara, vamos dizer assim, pode fazer mais barato. Com certeza, com certeza. Lá de outro ponto que me chamou a atenção é que, por exemplo, existe o chamado salário mínimo necessário, que foi inclusive o tema que você falou aqui do seu trabalho de conclusão de curso. Isso. E esse salário mínimo necessário, ele não envolve só a comida. A cesta básica é um ponto. Um ponto. Porque em Imperatriz poderia ser mais barata, por exemplo, uma alimentação, mas já o aluguel seria mais caro e aí... Exatamente. A diversão, o lazer, por exemplo, também, de conformidade que o custo de vida fosse equivalente. Mas nas pesquisas que eu publiquei de sua autoria, nesses sites que agora eu falo, que você pode acompanhar, se você quiser saber como é que foi em janeiro, fevereiro e março, pode consultar, está aqui os endereços aqui no nosso telão. Eu sempre estou costume falar aqui, não costumo antigo, mas já tem um telão aqui, e aí de vez em quando eu estou querendo dizer que está aqui na frente, está aqui. O salário mínimo necessário, o que é isso? Seguinte, lá pelos anos 1930, a história é um pouquinho longa, mas vou tentar reduzir. Esse programa é meia hora por conta disso, para não ser que o convidado não fique assodado pela pressa e tudo, ele tem tranquilamente como explicar e quem está em casa entender. Ok. Então, vê bem, lá até os anos 1930, por aí, o Brasil tinha diversos salários mínimos, né? Na realidade não era o Brasil, cada estado tinha seu salário mínimo. Então, na época do governo Getúlio Vargas, ele, quando criou a legislação trabalhista, ele achou por bem também que deveria unificar o salário mínimo, ou seja, criar o salário mínimo nacional, né? E na época o que ele fez? Ele mandou diversas comissões para as diversas regiões do Brasil para fazer um levantamento do que seria a alimentação básica do trabalhador em cada uma dessas regiões e quanto custaria em cada região aquela alimentação básica. Então, esse é o princípio, vamos dizer assim, de criação do salário mínimo, né? Tanto então, assim, feijão, todo mundo come feijão no Brasil inteiro. Aí feijão entrou na cesta básica. Cuchá, só quem come é São Luís. Então, não entra. Queroba, só quem come é Goiânia. Goiânia, não entra. Macaúba é mais na Paraíba, que é fruta, também não entra. Não entra. Certo. Então foi feito, digamos assim, nesses termos, né? Muito bem. E aí verificou-se também quanto que cada trabalhador ganharia, aliás, estaria recebendo, em média, nas empresas onde trabalhavam. Então o que eles queriam? Atrelar o custo da alimentação básica a um valor e ver qual era a representatividade desse valor da alimentação básica no valor do salário que o indivíduo recebia. Então, muito bem. Se a gente for verificar, por exemplo, a cesta básica hoje, que é tido como índice de preço, que é aqui que o DIEESE pesquisa e publica, que eu pesquiso e publico em Imperatriz, aí nós vamos ver o seguinte: poxa, mas aqui tem macarrão, todo mundo come, aqui na cesta não tem, né? Cuscuz, todo mundo come. No Nordeste todo mundo come cuscuz, na cesta do Nordeste não tem. Acontece que para que isso seja um índice de preço, então ela segue uns preceitos legais. Quais? Aqueles que foram descritos no decreto 399, lá em 1938, governo de Getúlio Vargas. Então, o que seria o salário mínimo necessário? Eu precisava disso aí para que todo mundo entendesse, para chegar ao que seria o salário mínimo necessário. Vê bem, eu falei que foi feita uma pesquisa, ver o que um trabalhador consumia de alimentação, quanto que ele ganhava. Mas ninguém pensou na família desse trabalhador na época. Pensaram nele, o indivíduo adulto, né? Aí hoje, por exemplo, por que esse salário mínimo necessário? Isso é uma metodologia do DIEESE. Por quê?
O Diese, ele fez uma pesquisa de orçamentos familiares, e aí no extrato mais baixo, ele chama de extrato 1, é justamente o indivíduo que ganha o salário mínimo, são a população de mais baixa renda, né? Então ele verificou que a alimentação, o custo de alimentação para essas famílias representava 35,7% do orçamento, ou seja, do que o camarada recebia, do orçamento familiar. E ele fez também uma média e chegou à conclusão de que essas famílias normalmente eram compostas em média por 4 pessoas, né? Aí aquele negócio, mas isso aqui tem 5 crianças. Tá, tem 5 crianças, mas adulto é só ele. Você pega aí 5 crianças, dependendo da idade, você forma mais 2 pessoas, né? Consumo de dois adultos. Então, esse salário mínimo necessário, ele é feito justamente de forma a que o valor da cesta, multiplicado aí por 3, né? E isso representa 35,71% do orçamento. Então, esse orçamento seria o salário mínimo necessário. Ou seja, quanto que um trabalhador adulto deveria estar recebendo hoje para que ele pudesse, considerado o preço da alimentação básica, arcar com aquelas despesas que estão lá na Constituição, né? Que são exatamente o aluguel. No caso seria moradia, alimentação, vestuário, lazer, roupa, transporte, educação, saúde. Então, o salário mínimo necessário em Imperatriz hoje, quanto a pessoa tem que ganhar para sustentar a sua família com o mínimo de conforto, está em quanto hoje? 2.500 e alguma coisa. E também foi isso que eu estranhei quando publiquei a pesquisa, é que também são, eu pesquisei, e coloquei, em vez do Nordeste como um todo, eu coloquei o entorno da cidade de Imperatriz, porque esses sites são baseados em Imperatriz. Eu percebi que aqui se vive com 2.500, você tem um mínimo. Vai para São Luís, é preciso, para ter as mesmas coisas que o imperatrizense tem, você precisa de mais de 3.500 reais. Em Porto Alegre você estaria precisando de 3.600 e alguma coisa. Por isso que a gente fala assim, a Imperatriz é muito mais barata as coisas, e tudo, não é só a alimentação também, o aluguel, o vestuário. É bem mais barato, mais né? Em conta. É mais em conta. Se você for ver, mais em conta. Então, essa é a grande vantagem. Eu vi com 2.500 reais aqui, lá, a mesma pessoa, se for para São Luís, ele tem que receber 3.600 reais. É 3.600 para Porto Alegre, né? Porto Alegre, lá mas para São Luís está perto aí de uns 3.000 e alguma coisa também. Com certeza. Isso. E para quem está em casa, tem uma referência também. Porque às vezes ele diz assim, bom, eu estou ganhando R$2.300, estou bem. Aí ele diz, não, quer dizer, o ideal é a casa atingir o marido, a esposa. Sim. O ideal é buscar um objetivo mínimo de atingir R$2.500 na cidade de Imperatriz. Nós estamos falando, na realidade, de um orçamento familiar, né? Isso. De um orçamento familiar. Salário mínimo necessário. Então, eu digo isso porque quem está e ganha o salário mínimo, aí trabalha ele e a mulher, aí dá um exemplo, 1.800, aí nós estamos bem. Não, mais 700, aí o mínimo patamar é isso aí. Não, calma. O salário mínimo necessário é o salário que deveria estar sendo pago para o camarada que está ganhando o salário mínimo. Isso é como deveria ser o mínimo. Sim. É o mínimo necessário. O que eu estou ampliando aqui, lá dentro, para a questão da renda, que muitas vezes o casal trabalha os dois, né? Aí pode dividir essa renda. Aí é uma acomodação, como assim. Então, o cidadão tem que entender que às vezes ele trabalha lá de segunda a sexta, mas tem que dar um jeito de o objetivo mínimo alcançar esse Então, chegar a esse salário, vamos dizer, para a Imperatriz, em torno de 2.500 aí, com o orçamento familiar, como a renda familiar. Renda familiar. Para poder aguentar com o orçamento. E aí poder... Isso é o mínimo. Não, esse é o mínimo. E eu ainda diria que é o mínimo do mínimo. Por quê? Porque se nós formos olhar... Aí não está incluído a prestação do carro, aí não está incluído. Não tem como... Não. É porque, vê bem, quando eu digo mínimo do mínimo é pelo seguinte, porque ele é calculado com base no valor da cesta básica. Agora, se você for olhar os produtos da cesta básica,
Você vai ver que aqueles produtos ali é uma alimentação bem básica, é o básico do básico. No dia a dia de qualquer família de baixa renda, eu diria que certamente existem produtos que não estão inclusos ali. Por quê? Porque aquilo ali, como eu falei, é um preceito legal. Aquela relação de alimentos, aquelas quantidades, aquilo consta de um decreto federal, decreto lá de 1938. Então, assim, se você achar que com 2.500 de renda familiar você vai viver bem, não, você vai continuar vivendo apertado. Porque isso é calculado em cima do básico, eu diria. É o mínimo do mínimo. Nós vamos falar rápido, vale comercial, e voltamos em seguida, falando novamente sobre seminário aqui na telinha do canal 4, Band Imperatriz. Se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o Frederico Luiz, entrevista hoje com Antônio Ladeia. No primeiro bloco nós falamos do seminário que acontece na Facimp, que DEVRAI, eu já aprendi isso, aprendi a pronúncia em inglês, na faculdade da cidade de Imperatriz. E no segundo bloco nós conversamos sobre como é a formulação do salário mínimo necessário, e você não perde nada, você retorna lá para a internet, vai para o YouTube, vai para o Facebook, você vai assistir a programação completa. O seminário é na 3ª edição. Você já falou que no próximo ano a Facimp vai estar com área tecnológica forte, com, por exemplo, o curso de engenharia civil. Isso. E ele encerra quando, Ladeia? O seminário na sexta-feira? O seminário na sexta-feira. É nessa próxima semana agora, né? De segunda a sexta. Nesta semana, no caso, né? Nesta semana. E no caso, de manhã, tarde e noite. Isso. Quem está assistindo agora, Frederico, eu não vi o primeiro bloco, a programação, não vou ter tempo de ir na internet. Se for na Facimp, de manhã, à tarde e à noite, vai ter programação por lá. Com certeza. Vai estar tranquilamente. Só vai ter um intervalo para o almoço e para a janta. Isso. Para quem janta, né? Para quem janta. Para quem janta agora, já estamos mais esbelto. Já passamos da época de jantar. Já passamos dessa época, né? Isso. Ladeia, e para encerrar aqui, você deu pista no bloco passado em relação a esse trabalho que você faz sempre, esse trabalho que você vai apresentar. Qual é o dia específico do seu trabalho? Olha, o dia exatamente de cada trabalho ainda está, porque são muitos trabalhos, né? Então essa programação ainda não foi fechada. Então, se você me perguntar hoje qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, infelizmente eu não posso, não tenho como dizer. Mas isso é uma TV aberta, porque aqui na descrição do vídeo, certo? Você vai lá, que está assistindo o vídeo, vai na descrição do vídeo, que já vai estar aparecendo lá exatamente o seu dia, porque a interação aqui, a TV aqui já está no 3º milênio já. Pronto, beleza. Tempo, entendeu? Ótimo. Então, o que vai ser decidido depois, já vai estar aqui conosco. Então, eu mando para você. Muito obrigado, Antônio Ladeia, por sua presença aqui no nosso estúdio, e volto sempre. Frederico, foi um prazer muito grande ter estado aqui, te agradeço muito pelo espaço, né? O espaço cedido foi muito bom. Espero ter conseguido levar informações aí importantes, informações boas aí para a população. E reforço o convite, não deixem de comparecer na Facimp DEVRAI nesta semana que se inicia agora dia 8. Então, esse período de 8 a 12, nós estaremos com uma feira, com uma mostra de pesquisa em ciência e tecnologia. Então, quem vai por lá, segue pela Babassulândia, ou quem vem de João Lisboa, também ali, seguindo pela MA 222, entra na Facimp, primeiro e segundo portão, é isso? No primeiro portão. Primeiro portão. Primeiro portão. De ônibus também, ou vai a pé também? Primeiro portão. Primeiro portão. De manhã, à tarde ou à noite. De 8 a 12, qualquer hora. Qualquer hora, tá lá.
Vander, mais uma vez um forte abraço. Tchau, cidade! Prazer nosso.